Olá, seja muito bem-vindo ao canal Onde Vamos, um canal novo que nasceu no dia 15 de abril e que tem recebido convidados e convidadas muito especiais. E nós sempre tentamos trazer para vocês temas que nos mobilizam, nos instigam, preocupam, fascinam e iluminam. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostar dessa entrevista, compartilhar e se inscreva no canal para receber os avisos das próximas entrevistas que nós faremos. Toda semana, às terças-feiras, às 19 horas, a gente sobe uma entrevista nova no canal. Hoje nós temos o prazer de receber o professor João César de Castro Rocha. Obrigada, João César. Regina, muito obrigado, uma alegria voltar a conversar com você, hoje pela primeira vez, presencialmente. Pois é, e nos estúdios da 121, que nos apoia. Com excelente café, devo dizer. Pois é. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui, vou resumir um pouco a trajetória acadêmica do professor, que é riquíssima e que também diz muito sobre o tipo de análise que ele faz para nós, por isso elas são tão profundas. Ele tem graduação em História, depois o mestrado ele já passa para Letras, né? E uma coisa importante, e depois eu vou dizer para vocês por que eu vou ressaltar isso. Ele foi bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, nosso porque é da população, é para incentivar a pesquisa acadêmica científica, e ele já foi ali pesquisar o pé da letra, literatura, sistema intelectual e a cordialidade. Depois fez um primeiro doutorado também em letras, vou reforçar de novo, Bolsa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, da CAPES. E o título, ao pé da letra, A Literatura do Homem Cordial. Então, você vê que você se aprofundou muito nesse tema, né, João César? Todos pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, Universidade Pública. E o segundo doutorado já foi em literatura comparada. Bolsista pela Universidade de Stanford. Isso. Você veja que é uma trajetória de excelência acadêmica que foi propiciada graças às bolsas científicas, que são fundamentais, né? E a gente... por que eu estou ressaltando isso? Vou já adiantar o assunto. Porque aqui no estado de São Paulo, a gente vê o desmonte da nossa estrutura de pesquisas científicas, que começou em 2019, um pouco antes até, mas, enfim, estruturas de pesquisa centenárias que foram sendo desestruturadas, desmontadas, junta-se com aquele, agora a carreira do cientista também estão querendo mexer. Então, assim, se não fossem tantas bolsas, se não fosse a universidade pública, talvez você não tivesse tido uma trajetória tão bonita, né, na pesquisa. E em Stanford, aí o título foi Marinette Goes to South America. Confrontos e diálogos do futurismo na América do Sul. Isso. Você já estava fazendo um exercício do que nós íamos viver em 2025. Antecipando o fascismo, né? Pois é. E depois outro doutorado, vejam só, pela FREI. Ah, não, aí foi um pós-doutorado. Desculpa, pós-doutorado. Foi uma bolsa de pesquisa da Fundação Alexander von Humboldt. Em 2006 e depois outro pós-doutorado em Princeton. Exatamente. Também bolsista, programa para América Latina, a PLAS, né? Isso, de Princeton mesmo. De Princeton mesmo. É fundamental a gente ressaltar isso. Eu acho que a gente percebe que nas entrevistas, como o currículo dele é riquíssimo e é extenso, as pessoas acabam pulando. Mas eu fiz questão de enfatizar quantas bolsas e a importância delas. Eu não teria tido carreira acadêmica sem bolsas. No terceiro período da Faculdade de História, houve um concurso para uma bolsa de iniciação científica do CNPq, e que eu ganhei o concurso, e eu tive bolsa de estudos desde o terceiro período da Faculdade de História até concluir a Faculdade de História, a bolsa de iniciação científica do CNPq. E eu precisava, porque eu trabalhava enquanto eu estudava. Eu fiz o mestrado trabalhando de madrugada num hotel, porque eu falo alguns idiomas, então eu trabalhava como telefonista internacional em hotel fazendo mestrado, porque eu precisava, não tinha dinheiro. Eu precisava da bolsa e precisava trabalhar para ajudar minha família. Então, sem essas bolsas, eu não estaria aqui hoje. Pois é, pois é. É importante. Literalmente, não é um jogo de palavras. Eu literalmente não estaria aqui sem essas bolsas que eu recebi. O Gessé de Souza, que nós entrevistamos também, ele não pôde vir aqui, estava no Rio, foi online, né? Ele também tem toda uma carreira riquíssima graças a bolsas de estudo.
Também foi professor visitante em uma série de instituições, né, tanto aqui da América Latina quanto na Inglaterra, Estados Unidos, Universidade de Oxford, Universidade de Cambridge, enfim, vamos agora entrar nos nossos temas, mas você esteve no Instituto Conhecimento Liberta esses dias aqui em São Paulo, né? Deu uma aula maravilhosa e você mencionou Walter Benjamin. Então eu fui reler os textos dele a obra de arte de sua reprodutibilidade técnica, né? Isso. E eu achei porque o Walter Benjamin ele foi vítima do nazismo, né? Da Segunda Guerra, e ele pouco antes de morrer, acho que esses textos são de 35, 36. 36, né? Você vê que nunca o fascismo ele nasce da noite para o dia, né? Claro. E ele já fez aqui uma análise muito interessante no texto Estética da Guerra. O fascismo tenta organizar as massas proletárias recém-surgidas daquela época, né? Sem alterar as relações de produção e propriedade que tais massas tendem a abolir. Ele vê sua salvação no fato de permitir às massas a expressão de sua natureza, mas certamente não a de seus direitos. É um pouco do que a gente tem presenciado, né? Não só é um fenômeno mundial. E para fechar, vamos recorrer aqui só mais uma avaliação do Benjamin. Claro. No interior de grandes períodos históricos, a forma de percepção das coletividades humanas se transforma ao mesmo tempo que seu modo de existência. É o que nós temos visto, e para encerrar, ele usa uma frase do latim, né? Fiat ars perat mundus, que quer dizer que a arte seja feita ainda que o mundo pereça. Daí diz o fascismo, que espera que a guerra proporcione a satisfação artística de uma percepção sensível modificada pela técnica. Sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético de primeira ordem. Eis a estetização da política como a prática do fascismo. Por sua vez, o comunismo responde com a politização da arte. E aí vamos à primeira provocação de hoje, né? Onde vamos se ainda não entendemos a estética fascista em 2025? Essa é a autoalienação dos israelenses governados por Benjamin Netanyahu? Bom, Regina, muito obrigado pela lembrança do Walter Benjamin, especialmente pelo texto de 1936, a obra de arte na época da sua reprodutibilidade técnica. E, de fato, é um texto que é sempre lido nas faculdades de comunicação, obrigatoriamente, né? Faz parte do cânone sagrado. Esse texto tem uma circunstância muito interessante, a razão pela qual o Walter Benjamin o escreveu e a razão pela qual ele não teve nenhuma repercussão na época, a tal ponto que na primeira versão do texto, o Theodor Adorno pediu que ele reescrevesse, dizendo que faltavam as mediações, as famosas mediações, e o Walter Benjamin reescreveu. Mas há edições recentes que têm as duas versões. Mas por que o Benjamin escreveu esse texto? Isso é muito importante para o mundo contemporâneo. Houve, na época, uma série de congressos internacionais em defesa da paz e contra o avanço do nazifascismo, festivais de intelectuais e escritores, cuja finalidade era desenvolver estratégias de luta contra o avanço do nazifascismo. Na época, houve na Alemanha uma manipulação bastante barata dos textos do Nietzsche, do Friedrich Nietzsche, que teoricamente anunciariam a ideologia ariana e o nazismo. A própria irmã do Nietzsche colaborou para isso, ela deu a chancela para certas edições feitas pelo próprio regime nazista das obras do Nietzsche, que teoricamente aproximariam a noção de Übermensch, de super-homem, a noção da raça ariana como sendo este super-homem, dando ao conceito de Übermensch uma ideia de superioridade étnica, o que é uma loucura completa. Para o Nietzsche, nota ao pé de página, para o Nietzsche, Übermensch, em termos freudianos, é apenas o ego que não tem superego, só tem id. Ou seja, o Übermensch é aquele que impõe ao mundo o seu desejo e que realiza o seu desejo independentemente de constrangimentos sociais, ou seja, do superego. Perguntaram para o Freud uma vez se ele havia lido Nietzsche, e o Freud deu uma resposta brilhante. Aliás, o Freud era genial, né? A resposta do Freud foi não, porque eu sei que me influenciaria. Porque justamente toda a obra do Freud é a constituição do ego. O ego é o equilíbrio entre os desejos
possibilidade limitada de realizá-los ou a impossibilidade de levá-los adiante, que é o superego. Então, o ego é o equilíbrio dinâmico do id com o superego. Mas para o Nietzsche, o Übermensch, não tem superego. Você apenas impõe ao mundo o seu desejo e realiza todos os desejos que você possui. Isso, obviamente, nada tem a ver com a ideia da raça ariana pura. Imagina! É apenas um homem movido, não pela raça pura, mas pelo puro desejo. Surgiu, então, como reagir a essa apropriação que o nazismo fazia da arte. Por exemplo, o Goebbels lançou um projeto que teve grande repercussão, que o que ele chamava de... Ele considerava que a arte moderna, as artes de vanguarda, seriam artes degeneradas, é a expressão que ele usava. Ele fez, então, em Munique, 2 exposições. De um lado, a arte degenerada. De outro lado, uma arte neoclássica nazista, que é uma espécie de apropriação kitsch de certo ideal neoclássico, que não é sem razão que a extrema-direita hoje faz a mesma coisa. Sim. É uma estética, né? É uma estética, é. O único problema que o Goebbels não antecipou é que comparativamente, um número muito maior de pessoas foi ver a arte degenerada e não a arte neoclássica nazista. Então, como reagir a essa apropriação que o nazismo e o fascismo faziam da arte clássica de uma certa concepção de moral, como sendo civilizatória? Como reagir? Então, alguns intelectuais alemães tiveram uma ideia brilhante, absolutamente notável. Eles produziriam obras completas do Nietzsche, anotadas por eruditos, que seriam vendidos a preço popular. Agora, Regina, não sei, eu tenho muito trato com a academia alemã. Uma obra erudita, uma obra preparada para o erudito alemão com notas, é absolutamente ilegível para a grande massa. Ninguém vai ler. Então, quando o Walter Benjamin escreve o artigo, isso é uma coisa pouco de fato compreendida. Quando ele escreve o artigo, ele está tentando dizer para a esquerda que tem que se apropriar do rádio e do cinema. Porque, veja, pensemos em Hitler. Que foi o que o Goebbels fez, né? Exatamente. Pensemos em Hitler. Nós temos uma imagem no nosso inconsciente coletivo, não temos? A imagem é um homem, literalmente um homem-ilha, cercado de microfone por todos os lados, de acordo? Sim. Nós não temos essa imagem no nosso inconsciente? Sem a microfonia moderna, não seria possível os discursos multitudinários do Hitler e do Mussolini. Tinha que ter microfonia moderna. Por isso ele está cercado de microfone por todos os lados. Não somente isso. Quando os nazistas chegam ao poder em 1933, uma das primeiras ações do Goebbels, mas uma ação que a qual ele deu enorme importância, foi a criação de um projeto que se chamava Rádio do Povo. Mas que é isso? Criar uma rádio para que o povo produza programas? Não. É apenas subsidiar indústrias que produzissem rádios baratos, acessíveis, de modo que todos tivessem em suas casas um aparelho de rádio, de modo que em certas horas do dia todos tivessem que ligar o aparelho para escutar as palavras do Führer. E se você não ligasse, você podia ser denunciado. Isso eu não sabia. Você podia ser denunciado. Você já viu a versão que o Fassbinder fez do Berlin Alexanderplatz, o romance do Alexander Döblin? Não. O Fassbinder teve uma intuição de... O Fassbinder era genial. Bom, são 16 horas de filme. Eu assisti porque eu era jovem, como nós somos jovens, como Heimat, que eram 16 horas, eu assisti tanto o Berlin Alexanderplatz quanto o Heimat. No final de semana, será 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. Coisas que só jovem pode fazer, não é? E o Fassbinder teve uma intuição genial. Porque no filme do Fassbinder havia como se fosse um baixo contínuo na música barroca, havia constantemente um ruído. Era o rádio ligado. O rádio tinha que estar ligado o tempo todo porque era a palavra de Führer. Então o que o Benjamin desejava era que, na verdade, a esquerda se apropriasse desses meios de comunicação. Por exemplo, no cinema, o Goebbels tentou cooptar a Marlene Dietrich, que se recusou e fugiu para os Estados Unidos. Mas ele conseguiu cooptar uma das maiores documentaristas da história, a Leni Riefenstahl. Há técnicas que a Leni Riefenstahl criou para reproduzir, para filmar esportes que ainda hoje são usadas. Por exemplo, ela que teve a ideia de, por um salto à distância, ou um salto à altura, cavar um fosso
e colocar a câmera por baixo de modo que você visse literalmente o salto numa perspectiva que jamais tinha ocorrido alguém filmar. De baixo Então, para cima, né? de baixo para cima. A primeira pessoa a ter uma ideia de filmar, colocar a câmera dentro de uma piscina para filmar um mergulho ou uma competição de natação foi a Leni Riefenstahl. Ela inventou ângulos, ela inventou formas de filmar que ainda hoje são usadas. Então a Leni Riefenstahl era absolutamente genial, totalmente nazista, totalmente cooptada pelo projeto nazista. O filme da Leni Riefenstahl sobre a reunião do partido nazista é uma coisa inacreditável, de bem feito, Sim. em termos de técnicas de persuasão para as grandes massas. Persuasão visual. Eu assisti um documentário uma vez, passou na TV Cultura, faz alguns anos, e eu fiquei impressionada também, porque nessas mensagens de propaganda que eles faziam, teve um período que estava interligada essa questão da raça pura. Então a raça pura não isso. podia se contaminar. É. Então por isso eles higienizaram as casas. Então mostrava as famílias colocando uma espécie de uma fita crepe na janela, porque ia passar a dedetização por tudo. Isso. Então sempre essa Incrível. questão da higienização, da limpeza, porque você não pode se contaminar por raças impuras. É isso, impressionante, não é? É impressionante. Por exemplo, no documentário sobre os Jogos Olímpicos de 1936, se você se recorda, na abertura do documentário, literalmente há um homem grego nu que passa uma tocha para um alemão nu, numa espécie de... A mensagem é muito clara, há uma linha de continuidade da Grécia à Alemanha. A Alemanha é a nova Grécia. A Alemanha é o novo surgimento de uma nova civilização. Isso expresso de maneira definitiva em termos visuais pela Leni Riefenstahl. Essa imagem, esse corpo nu recebendo a tocha, caminhando, foi usada na propaganda a partir dos anos 70, 80, mas foi usado abundantemente em propaganda. Ninguém relacionou a Leni Riefenstahl. Então, qual era o ponto do Benjamin? E por que esse ponto é importante? Eu fico feliz que você comece trazendo esse texto do Benjamin. Porque, então, qual era o ponto do Benjamin? O ponto era: a esquerda precisa urgentemente compreender que o rádio e o cinema são fundamentais para criar o que eles chamavam de inconsciente ótico, um imaginário coletivo, um inconsciente ótico, e o que o nazifascismo estava conseguindo era estetizar a política. O que significava estetizar a política? Se nós desejássemos traduzir, é lembrar que a palavra estética vem de um verbo grego, esthesein, que quer dizer perceber, com os 5 sentidos. Tudo aquilo é através da estética, nós somos afetados pelos 5 sentidos: a música, o ouvido, a culinária, o olfato, o paladar, as artes plásticas, o olhar, etc, etc. Ou se se trata de um objeto, uma escultura, o tato. Então, é uma afecção pelos sentidos. Essa afecção pelos sentidos, ela produz um afeto, deslumbramento, rejeição, surpresa. E estetizar a política significa traduzir a política em termos afetivos. Em termos afetivos, mas o afeto nós sabemos qual é o afeto produzido pelo fascismo. É o ódio. Então, por que isso é tão importante para o mundo contemporâneo? Nós precisamos urgentemente de um Walter Benjamin em 2025. Um Walter Benjamin que diga com todas as palavras para a esquerda, embora isso começa a ser feito. Não era 5 anos atrás, mas hoje já começa a ser feito. Nós precisamos nos apropriar do universo digital e das redes sociais. Desesperadamente nós precisamos nos apropriar das técnicas de persuasão utilizadas pela extrema-direita para seduzir e para produzir o afeto, que é a retórica do ódio. Assim como o nazifascismo lançou mão da microfonia moderna, lançou mão de uma série de aparatos cenográficos. As reuniões nazistas eram preparadas como um grande espetáculo ao ar público, eram performances coletivas, minuciosamente preparadas. A iluminação, o efeito sonoro, tudo era minuciosamente preparado para produzir um afeto, uma sensação, um sentimento. Nós precisamos, de alguma forma, hoje, desesperadamente, de um Walter Benjamin para escrever um novo ensaio. Então, voltando agora para essa estética fascista em 2025, que vem nos atravessando já há alguns anos, né? Mas o mundo está assustado com o genocídio em Gaza, né? Agora a gente está vendo um conflito nascendo entre Israel e o Irã, né? E sempre também uma questão da narrativa, né? O Irã não tem a bomba atômica, mas vira um pretexto para atacar o país. E
e um pouco do que também, de novo, né, essa alienação, né, a sua autoalienação atingiu o ponto que lhe permite viver sua própria destruição como um prazer estético. A gente vê a população de Israel, ela naturalizou, né, aquele domo de ferro que fica derrubando míssil e aí fica todo mundo correndo para os bunkers e ao lado o extermínio do povo palestino em Gaza e eles invadindo casas na Cisjordânia. O que está acontecendo com a humanidade em 2025, né? Vamos lá. Nós enfrentamos hoje a maior ameaça civilizatória desde o avanço do nazifascismo nas décadas de 20 e 30. Eu vou repetir. Nós estamos diante da maior ameaça civilizatória desde o nazifascismo nas décadas de 20 e 30. Isso é muito grave. Clarice Lispector nos ajuda. Na década de 60, houve um caso rumoroso nas crônicas policiais do Rio de Janeiro. Havia um bandido que vinha de Minas Gerais e que por isso foi chamado de Mineirinho. E foi caçado pela polícia. E o encontraram e ele foi morto no confronto. E a Clarice Lispector, veja a sensibilidade da Clarice Lispector, o que ela diria hoje. O Mineirinho foi morto com 13 tiros. Para os critérios de hoje, Regina, nós diríamos apenas 13. 13 tiros. Clarice Lispector escreve uma crônica, que é definitiva. Ela fala assim: o primeiro tiro alivia nossa sede de justiça. Nos sentimos aliviados. O segundo tiro reforça o sentimento de que agora tudo se resolve. O terceiro tiro, esse já nos inquieta. Por que o terceiro? O quarto principia a revelar o horror. Ela chega no 13º, ela fala: o 13º tiro nos mata a todos nós. E ela diz: eu quero ser o outro. Ela não está negando, no primeiro tiro, se é um confronto, que a justiça foi feita. Mas quando chega no 13º tiro, é a nossa humanidade que se perdeu. Sim. E isso a afeta profundamente. Quando ela diz: o 13º tiro nos mata a nós todos, o que ela quer dizer é que o 13º tiro se mata o Mineirinho, desumaniza a todos nós. O que está acontecendo agora na faixa de Gaza é um processo planetário de desumanização e de retirar a nossa sensibilidade humana mais básica, que é esse desejo de ser o outro. Isso é gravíssimo. Mas, antes de continuar, uma nota enorme ao pé de página. O que eu direi a partir de agora, em nenhuma circunstância, significa nenhuma forma de antissemitismo. Pelo contrário, todo o nosso repúdio e horror a qualquer forma de antissemitismo. Sim. O povo judeu é talvez um dos, é difícil dizer o mais, mas está entre os 2 ou 3 povos mais perseguidos em toda a história. Sim. Está lá no Shakespeare, o Mercador de Veneza. Que o Mercador de Veneza na peça é o Antônio, mas o personagem que se destaca é o Shylock. E ele é tratado de uma forma inaceitável por todos. O antissemitismo da peça, como denúncia, é algo profundo, é tão chocante que há um momento na peça em que o Shylock, depois de ter sido maltratado apenas por ser judeu, ele diz o famoso solilóquio do Shylock, o famoso monólogo do Shylock. Ele olha para Antônio e diz: mas e eu, por ser judeu, eu por acaso não tenho olhos, eu não tenho ouvidos, eu não tenho mãos? Se me ferirem com uma espada, eu não sangrarei? E se me ofenderem, eu não ficarei aborrecido? Isso é tão forte que foi aproveitado num filme brasileiro maravilhoso, Ó Pai Ó, em que o Lázaro Ramos, depois que são os personagens, Wagner Moura e Lázaro Ramos, quando o Wagner Moura diz para ele: você se comporta assim porque você é preto. Aí ele diz: mas sou preto, mas preto não tem olhos, não tem ouvidos, se me cortarem não sangro. Ele aproveita a fala do Shylock numa intuição absolutamente genial do Lázaro Ramos, porque essa foi uma improvisação do Lázaro Ramos. Ah, é? Não estava no roteiro original. Ah, não sabia. Ele estava lendo o Mercador de Veneza e disse: mas está aqui, ó. Tá aí.
É maravilhosa essa cena. Absolutamente maravilhosa. Então todo repúdio com qualquer forma de antissemitismo, pleno reconhecimento do direito da existência do Estado de Israel. Agora, Netanyahu é um criminoso de guerra. Netanyahu conspurca a memória do Holocausto. Toda a solidariedade ao povo judeu pelo horror do Holocausto. Sim. Toda a solidariedade ao povo palestino pelo horror do genocídio que acontece em Gaza. Com uma diferença, que não é pequena. É que o Holocausto, no instante em que ele está ocorrendo, ele não é conhecido no mundo todo. Talvez na Alemanha alguém desconfiasse, porque talvez visse algo, percebesse. Afinal de contas, para onde estavam indo todos aqueles judeus que nunca voltavam? São 6 milhões. Aqueles vagões, né? Sem fim. Para onde estavam indo? Por que nunca voltavam? E a perseguição abjeta e a comparação durante mais de 10 anos feita pelos nazistas entre judeus e ratos. Nenhum alemão realmente se sentiu incomodado. Mas a dinâmica do Holocausto, o forno crematório, aquela dinâmica absurda, incompreensível, inaceitável, só se tornou conhecida no mundo no julgamento de Nuremberg, no tribunal de Nuremberg. 2 anos depois teve o julgamento de Auschwitz. Em ambos os casos, pela primeira vez, houve uma difusão ampla através de telejornais, uma coisa que eu ainda assisti. Você é muito mais jovem do que eu, Regina, você não assistiu. Você via telejornais no cinema. Havia, no cinema? Havia, assim, pequenos flashes de jornais no cinema, antes dos filmes principiarem. E a minha geração teve o privilégio de assistir o Canal 100, que era do Paulo Niemeyer, se eu não me engano, era isso mesmo? Agora não tenho certeza. Mas era só no Rio, então? Não, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro? Que era de futebol. Que legal. Aí era maravilhoso. Era uma espécie de resenha do que havia acontecido na semana anterior no futebol. No telão do cinema, era espetacular. Só então as pessoas viram. E quando passavam no mundo, muitas pessoas não suportavam seguir olhando a tela. Retiravam o rosto. Porque não suportavam ver aquelas crianças emaciadas, aqueles corpos desnutridos, aquelas pilhas de corpos como se não fossem humanos. Como se fossem bonecos, né, empilhados. Mas enquanto o Holocausto estava ocorrendo, ninguém sabia daquela dimensão. Hoje, nós estamos vendo na palma da mão, os rostos emaciados das crianças. Nós vimos aquele ontem... pai segurando o bebê com o corpo dilacerado. Ontem, enquanto pais desesperados buscavam comida num local específico para distribuição de comida, eles foram alvejados por rajadas de metralhadoras disparadas pelo exército israelense e 51 pessoas morreram. Isso não é humano. Isso ultrapassa qualquer perversão. O Netanyahu é um criminoso de guerra, porque a única razão pela qual os soldados jovens, são soldados jovens, fazem algo inconcebível como isto. Eu vou repetir para que fique claro. Não foi num local qualquer aleatório. Era um centro especificamente estabelecido pelos israelenses para que eles tivessem acesso à ajuda humanitária, comida para os filhos. E eles mataram as pessoas. Eles não têm nem farinha, né? Não tem nada. Regina, é uma indignação inacreditável que isso aconteça. O pior de tudo, os jovens que dispararam essas armas não se recuperarão psicologicamente. Sim. As crianças que odeiam agora palestinos, as crianças palestinas que odiarão para sempre os assassinos de seus pais, isso não tem retorno. Então nós vivemos hoje uma ameaça civilizatória. A ameaça civilizatória é porque o fascismo só é possível quando o outro é desumanizado. A única razão pela qual você concebe a possibilidade de levar um ser humano para uma câmara de gás sabendo que ele será morto e depois incinerar o corpo, mas antes você retira o cabelo para fazer travesseiro, a gordura do corpo para fazer sabão. Se tiver tatuagem para fazer quadro, né? É isso. Você procura se tem algum dente de ouro. Ou seja, você só consegue fazer isto sem se destruir psicologicamente, se você tiver desumanizado o outro. E aqui surge uma dialética muito perversa, muito perversa. É que cruzado esse limiar, você só pode ser mais violento. Por quê? Porque se em algum momento a violência retroceder, você terá que olhar no espelho e reconhecer a dimensão do seu crime.
Para não fazê-lo, você apenas aumenta a violência. Agora, era contra Gaza, que os palestinos não têm nenhuma capacidade de reação. Agora é o Irã. E depois, o que será? As guerras mundiais nunca principiam como guerras mundiais. Elas principiam como guerras localizadas, em que os aliados levam a um confronto mundial. Nenhuma guerra mundial principiou enquanto tal. Mas o mais grave de tudo é essa perversa pedagogia cotidiana da desumanização de tudo aquilo que não seja espelho. Netanyahu é um criminoso de guerra. E eu quero acreditar que, assim como Felicien Kubagá, o responsável, o mentor, o artífice do genocídio de Ruanda, em 1994, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, fugiu, foi localizado e está preso. Eu espero muito que Netanyahu, que já foi condenado, seja levado ao tribunal, que tenha o que ele jamais daria a palestino algum, amplo direito de defesa. Mas sendo condenado, que o Netanyahu cumpra prisão. O Netanyahu é um vulgar criminoso de guerra. E os Estados Unidos, que acabam sempre ou ligados diretamente a um conflito ou indiretamente financiando, apoiando, mandando munição, né? Nesse momento é governado por um acelerado, que é o Donald Trump, né? E a economia dos Estados Unidos não vai muito bem. A gente viu também uma série de manifestações da população que começou a se voltar contra o presidente e suas políticas de expulsão dos imigrantes, né? Você, por exemplo, talvez não pudesse estar em Stanford hoje fazendo sua pesquisa, né? É possível. É possível. Teria que vir embora e até com medo, né? Não, é possível. Saiu essa semana também um pesquisador que ganhou o Nobel de Economia que diz que vai embora dos Estados Unidos porque ele não tem mais liberdade de dizer o que ele pensa, né? Eu tinha um convite para os Estados Unidos em outubro para participar de um evento dedicado a Machado de Assis, naturalmente com tudo pago, senão eu não viajo mesmo. E eu recusei já o convite, eu vou para a Itália. Eu vou lançar um livro na Itália, outra história, mas não vou para os Estados Unidos. Na atual circunstância, alguém com o meu perfil ir para os Estados Unidos, eu posso terminar em El Salvador, no Secot. Porque ele tem é exagero. Não é exagero. Basta entrar nas minhas redes sociais. E eles estão se dando direito agora. Quando você chega de pedir o seu celular para fazer uma perícia básica. Por que eles podem fazer isso? Porque quando você desce do avião, antes de passar pelo oficial de imigração, você ainda não está no território americano. Se você passar pelo oficial de imigração e ele pedir o celular, você pode dizer, you have no right to ask it. Mas hoje, se você disser isso, você vai preso. Porque se supõe um Estado democrático de direito, que os Estados Unidos está deixando de ser. Então, a possibilidade de uma pessoa com meu perfil ter problemas reais nos Estados Unidos não é uma possibilidade, não é uma utopia nem um complexo de perseguição. Então, e aí você vê o Trump nessa situação, né? A população começando a se revoltar contra essas medidas. A chance que parecia um pouco mais distante, né? Porque ele se elegeu dizendo que não queria entrar em guerra, que ele ia olhar para dentro dos Estados Unidos e voltar a ter a América grande, né? Se bem que a América nunca foi grande sem estar em alguma guerra, né? E aí, agora, eu sigo muito esses canais de análise de guerra, né? Tem uma informação que está circulando desde ontem que Israel tem material bélico suficiente para segurar aquele sistema antimíssil deles só por mais 10 dias. E aí você vê uma série de porta-aviões e os Estados Unidos deslocando tudo para aquela região. E ontem o Irã anuncia que vai fechar o Estreito de Hormuz, que é por onde passa, né, o petróleo. E aí tem um dado interessante que havia uma disputa brutal entre a Inglaterra e a Alemanha em 1890. Aço da Alemanha era metade do produzido pela Inglaterra. Em 1910, eles empatam em produção. E em 1913, supera em 10%. Isso. Em 1914, estoura a Primeira Guerra. Claro. Em 1938, a Alemanha produz tanto aço quanto os Estados Unidos. Em 1939, começa a Segunda Guerra. Então, infelizmente, claro, a gente tem vários panos de fundo aí para esse conflito estar acontecendo, mas
a hora que o Irã fecha, não sei se já fechou hoje, eu acabei não olhando ainda, mas enfim, se ele fechar o Estreito de Hormuz e o barril de petróleo estourar, e a gente sabe que daqui a alguns meses entra inverno, né? Os países que estão no hemisfério norte precisam de combustível Claro. para É, aquecimento das isso, casas mesmo, né? é. Há um risco real de uma terceira guerra mundial, não? Vamos lá então. Voltar à Primeira Guerra Mundial, você tem É, toda a razão. Muito mais do que o assassinato do arquiduque de Sarajevo, que sempre se principia a Primeira Guerra Mundial. A razão imediata era a finalização de uma ferrovia que ligaria Berlim a Bagdá e que levaria a uma modificação do eixo econômico e a uma hegemonia crescente da Alemanha. Essa foi a razão principal da Primeira Guerra Mundial e também o fato concreto de que havia, por parte da França, que essa grande rivalidade França-Alemã, havia um desejo de retomar Alsácia, que havia sido perdida na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Então havia todas que é essas... uma região que às vezes é francesa, às vezes é alemã, né? Exatamente, Então, essa questão é muito séria. A eclosão de uma terceira guerra mundial, eu ainda tenho dúvidas, porque para que houvesse uma terceira guerra mundial no sentido em que houve a primeira e a segunda, seria indispensável que a China ingressasse na guerra. A Rússia também, né? A Rússia também, ao lado do Irã. Então nós teríamos uma conflagração mundial, sem dúvida alguma. Aí seria uma conflagração mundial de consequências inimagináveis, porque a Segunda Guerra Mundial ela se encerra quando o único país que possuía arma nuclear a usou em Hiroshima e Nagasaki, levando à rendição incondicional do Japão. Hoje, há um número não pequeno de países que possuem um arsenal nuclear. Na verdade, não é necessário, eu ia dizer, um arsenal nuclear suficiente para destruir o planeta. Não é necessário que haja um arsenal nuclear para destruir um planeta. É só começar, né? Não basta que cada uma das nações que possui arma nuclear dispare duas. Sim. E o mundo acabou, o planeta acabou. Não há mais planeta. Então, hoje, não se trata de uma terceira guerra mundial no sentido puramente cronológico. Houve uma primeira, houve uma segunda, haverá uma terceira. Não haverá uma quarta. Não haverá nenhuma possibilidade de que venha no futuro haver uma quarta guerra mundial. Uma terceira guerra mundial seria o apocalipse. Porque seria o apocalipse nuclear. Dois. Então, isso é muito grave. Por isso que eu estou dizendo que é uma ameaça civilizatória. Maior do que a do nazifascismo. É isso que nós estamos enfrentando. 2. Os Estados Unidos. Eu vou fazer uma projeção de cenário. Arriscada, mas shakespeariana. Se o Trump não realizar, em breve, uma guinada de rumos de 180 graus na sua administração, ele não termina o mandato. Só o Nixon que não terminou o mandato na história dos Estados Unidos? Bom, o Lincoln foi assassinado. O Roosevelt faleceu e o Truman assumiu. Mas o Roosevelt no terceiro mandato, né? Isso, no quarto. Quarto? Eu acho que eu tenho quase certeza que não afirmo, tenho quase certeza que era o quarto. Foi depois do Roosevelt que eles limitaram a uma reeleição. Depois da experiência do Roosevelt. E o Truman assume. E é o Truman que é o responsável pela ordem que autorizou as bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. O Trump não termina o mandato se ele não tiver uma mudança de rumo de 180 graus. Porque o que aconteceu no King's Day, No King, não, desculpe, né? Era No King. King's Day seria o oposto. Né? Isso é até engraçado. Foram manifestações massivas nos Estados Unidos, manifestações que em Nova York eles cantavam New York, New York. Em Chicago eles fizeram um carnaval antecipado, quase um desfile de fantasia. Nos Estados Unidos inteiro não houve conflito, que era o que o Trump desejava. Foram pessoas saindo, pessoas idosas saíram das suas casas de acolhimento para idosos e foram para as manifestações. É evidente o projeto autocrático do Trump. E é chocante. Uma coisa que é muito chocante, Regina, que eu acho que é importante mencionar, porque nós vivemos isso no Brasil, e aqui em São Paulo, então, é desesperador. Para fazer uma política pública consistente, você precisa de, no mínimo, 3 ou 4 gestões em que haja continuidade daquela política pública. Uma política consistente, sim, em que você, de fato, tenha uma infraestrutura, você tenha um banco de dados, você tenha a máquina funcionando. Você precisa pelo menos de 10 ou 20 anos para ter uma política pública realmente sólida, como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é o que é
porque o Bolsa Família veio desde 2002. Já Tem são continuidade, né? são 23 anos de experiência. Mesmo o Bolsa Família quase foi destruído pelo Bolsonaro. Uma política pública exige 1 ou 2 décadas. 1 década eu acho pouco. É o princípio, mas 2 décadas você fortalece uma política pública. Em 2 anos você acaba com essa política pública. Basta você cortar, asfixiar. Você nem precisa dizer que você é contrário à política pública. Você asfixia ou você muda, por exemplo, a composição dos conselhos, de modo que todas as decisões legítimas e democráticas sejam decisões no sentido de acabar com aquela política pública. Isso em São Paulo aqui aconteceu. Você me contava, né? Acho que vale até a pena você mencionar. Está acontecendo, sim, nos conselhos de defesa do patrimônio, né? O conselho, o CONDEFAT, o CONPRESP, tem as indicações de governo, então tem uma minoria ali da sociedade civil, que nunca tem maioria de voto, então o CONDEFAT tem aprovado tudo, né? Estava contando especificamente da concessão dos parques públicos, tem alguns que são tombados, mas não é só com relação a parque, com relação a outras questões também. Então, você não acaba com o CONDEFAT, com o CONPRESP, não, você só vai lá e muda a formação do conselho, né? E o que acontece hoje, então, o que eu digo ameaça civilizatória? Por exemplo, Netanyahu, há 48 horas atrás, deu uma declaração sugerindo que uma possibilidade de resolver o conflito seria assassinar o líder iraniano. Regina, nós não estamos falando de um chefe de milícia. Nós estamos falando do dirigente de um cartel. É o líder supremo, né? Isso. Nós não estamos falando do dirigente de um cartel do narcotráfico de Sinaloa. Nós estamos falando da autoridade máxima de Israel, dizendo que a solução é assassinar a autoridade máxima do Irã. É inconcebível. Então o que está acontecendo? Eu proponho que o capitalismo vive hoje a sua crise mais séria. A mais séria crise que o capitalismo jamais enfrentou. Não são as famosas crises cíclicas estudadas pelo Karl Marx, não são as crises financeiras de especulação imobiliária ou de especulação financeira como 2008. Hoje o capitalismo vive a crise que obrigatoriamente mudará a famosa frase do Mark Fisher. O Mark Fisher, numa famosa frase, dizia: para nós é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. Pela primeira vez, para não viver o fim do mundo, nós temos que imaginar o fim do capitalismo, ou sua transformação radical. Isso em que sentido? O capitalismo só faz sentido se houver a pressuposição de que existe a possibilidade de uma acumulação infinita de riqueza. O filho será mais próspero que o pai, que foi mais próspero que o avô, que foi muito mais próspero que o bisavô. Essa é a lei, entre aspas, natural do capitalismo. Isso é a lógica do American Dream. Há uma palavra no inglês americano que define isso, que não havia no inglês britânico, que é uma palavra absolutamente maravilhosa, porque ela sintetiza toda essa ideia. A palavra é one-upmanship. Então, one, up, para cima, manship, a capacidade de sempre subir um degrau na escada. Então, o que define a mentalidade americana? O one-upmanship. Isso não é mais a realidade, né? Agora, a palavra não existe, nem faz sentido em inglês, mas teria que ser one-downship. Não pode ser mais one-upmanship, seria one-downmanship. Não faria sentido, nem existe em inglês a possibilidade de dizer isso. Mas por quê? Porque havia uma ideia implícita, uma ideia oculta que finalmente foi revelada. É que só era possível a acumulação infinita de riqueza se a natureza, de igual forma, fosse um repositório igualmente infinito de novas riquezas, me permite redundância, naturais. O carvão, a tração animal não é suficiente? Carvão. O carvão não dá mais conta da complexidade da indústria? Petróleo. O petróleo não é mais suficiente? Gás natural. O gás natural? Eletricidade. O que seja. O planeta está definhando, o planeta está morrendo. Há um conceito que explica isso, que é o antropoceno. É a ideia de que a ação humana produziu uma época, uma idade geológica. Idade geológica se conta por dezenas, centenas, milhões de anos. Em 2 séculos, a ação humana transformou de maneira radical o ecossistema chamado planeta Terra. E a única espécie que destrói o seu próprio habitat. É isso, é a única, de fato. Não há outra que o faça. E mas se diz racional, né? Se é assim,
Então o capitalismo encontrou seu limite. E para que seja possível ainda imaginar a vida, nós vamos ter que desacelerar o crescimento, desacelerar o desenvolvimento, desacelerar a acumulação de riqueza, desacelerar o tempo. Nós vamos ter que voltar a ser, nós teremos que voltar a ser mais humanos. Então, essa é a crise. Contra essa crise... Uma crise existencial mesmo. É uma crise definitiva. Contra essa crise, se você desejar, em escala planetária, farinha pouca, meu pirão primeiro. É disso que se trata. Do que se trata, então, da criação dos happy few, no sentido shakespeariano, dos muito poucos, em detrimento de todos nós, eu e você. Nós não estamos incluídos por eles nos happy few em nenhuma circunstância. Então, essa é a crise. Qual é a resposta? Qual é a resposta? A resposta tem sido uma conjunção inaceitável de um neoliberalismo predador, de uma uberização radical do trabalho, de uma precarização da vida, da imposição de um projeto político autoritário. Como é que você junta todas essas coisas? Só através da guerra cultural, que procura se aproveitar das novas tecnologias, como o nazifascismo fez na década de 20 e 30, para seduzir e, sobretudo, para estetizar de forma radical a política. É como se hoje nós vivêssemos, não sei se temos tempo, mas se você me permitir, é como se nós vivêssemos hoje na era de Ricardo III. Você lembra do Ricardo III shakespeariano? Conta pra gente. Vou ser breve. O Ricardo III é uma grande novidade cênica no teatro elisabetano, ainda hoje. Porque qual é o típico vilão, Regina? Como é que é a figura típica do vilão, ainda hoje? É o dissimulado, não é? Sim. O vilão não chega para você e diz: Regina, eu quero me apropriar dos seus bens e para isso assine este documento. O vilão, o modelo tradicional do vilão é o Iago. Tão dissimulado que até a última cena, quando ele é descoberto, todos creem que ele é amigo, leal e honesto. Por isso o Iago diz na primeira cena do primeiro ato de Otelo: I am not what I am. Eu não sou o que sou. O vilão não é o que é, porque o vilão tem que usar muitas máscaras e vestir muitas peles para se adaptar aos outros que ele deseja manipular. O verdadeiro manipulador não impõe. O verdadeiro manipulador corresponde à expectativa de quem será manipulado. Então esse é o modelo, ainda hoje é o modelo tradicional do vilão. O Ricardo III é o primeiro vilão do teatro elisabetano que, pelo contrário... Acho que esfriou seu café já, não? Ele entra em cena... Primeira cena do primeiro ato. Obrigado pelo café. Primeira cena do primeiro ato, ele entra sozinho no palco, diz a famosa frase: The winter of our discontent. Foi transformado em verão glorioso pelo filho de York. Terminou a batalha dos York com os Lancaster. O irmão do Duque de Gloucester, antes de ser Ricardo III, era Duque de Gloucester. O irmão do Duque de Gloucester é o Eduardo IV, que é rei, e tem um outro irmão que é o George, que é o Duque de Clarence. Então a família chegou ao poder. A família chegou ao poder, não tem mais guerra. Então as armas foram aposentadas e agora são jogos de sedução e jogos de corte. Mas ele diz: nascido pela metade, lançado ao mundo antes de ter, porque era filho prematuro, tinha um braço maior do que o outro, era coxo, corcunda, feio. Ele diz: eu não estou em condições de me olhar no espelho e seduzir ninguém. O que farei? Aí ele fala: I'm determined to prove a villain. Estou decidido a mostrar-me o vilão. Para chegar ao poder, para tomar o poder. Como é que ele fará isso? Ele diz, vou dizer para você em inglês, sem nenhuma pretensão, depois traduzimos. Ele diz assim, então, são 4 versos apenas. Se você fechar os olhos, você verá Netanyahu, Bolsonaro, Javier Milei, Giorgia Meloni, Donald Trump, Viktor Orbán e tutti quanti. Ele diz assim: Plots have I laid, inductions dangerous, by drunken prophecies, libels and dreams, to set my brother Clarence and the king in deadly hate, the one against the other. Então ele diz, olha, o que o historiador já fala? Tramas urdir, conjecturas perigosas, por meio de profecias ébrias. E aqui, palmas para o senhor Shakespeare, não é? Porque Drunken Prophecies é lindo, não é? Por meio de profecias ébrias, ilusões e invectivas, estabelecer
entre meu irmão e o rei, ódio mortal de um contra o outro. Então, olha, plots have I laid, drunken prophecies, teorias conspiratórias. Inductions dangerous, libels and dreams, fake news. Qual é a finalidade? É produzir caos cognitivo, que gera o quê? A retórica do ódio. E uma vez que o ódio é um motor, a violência não pode senão escalar. E quando a violência escala ao ponto da explosão, só há uma solução, que é o meio mais arcaico que os hominídeos encontraram para se tornarem homo sapiens, que os homo sapiens mantêm até hoje e que domina as redes sociais. É o mecanismo do bode expiatório. O que é a cultura do cancelamento, senão a difusão planetária de micro-bodes expiatórios constantes? É isso. Nós vivemos na era de Ricardo III. É a resposta a essa crise definitiva do capitalismo. É uma ameaça civilizatória. Nós temos que estar atentos e alertas, porque o perigo nunca esteve tão próximo. Mas, já que estamos na literatura, Friedrich Hölderlin, esse poeta maravilhoso que passou anos de sua vida encerrado numa torre, teoricamente enlouquecido. Ele tem um poema chamado Patmos. Lindo. Patmos é a ilha onde o São João escreve o Apocalipse. São João de Patmos escreve o Apocalipse na ilha de Patmos. Ele diz, no fim, tem um verso que ele fala assim: Deus está longe. Como é que é? Deus está próximo e muito distante. Mas onde nasce o perigo. Não, Deus está próximo e também muito distante. Mas onde cresce o perigo, nasce também o que salva. Estejamos abertos à salvação. Sim, a solução tá aqui, né? Está aqui, entre nós. E é o perigo iminente, talvez, que faça também a sociedade se mover para querer a mudança, para não cair no precipício. Né? Que bom que você falou isso. A palavra apocalipse é uma palavra pouco compreendida, é uma palavra muito bonita. Em grego, apocalipsis quer dizer isto, o que nós chamamos de apocalipse, o fim, o abismo. Mas apocalipsis quer dizer, sobretudo, revelação. No momento em que nós nos aproximamos da beira do abismo, se coletivamente tivermos uma revelação, nele não caímos. Por isso é tão importante alertar, né? É isso. Situação. Porque onde cresce o perigo, nasce também o que salva. É isso, é isso. Agora, se a gente... Bom, falamos lá do Oriente Médio, né? Vamos ficar atentos e olhando para ele. Mas vamos agora falar um pouco do Brasil, porque a extrema-direita, ela ocupou a maioria das cadeiras no Congresso, boa parte dos governos estaduais, boa parte dos municípios e também das assembleias legislativas dos estados e das câmaras municipais, né? Mas, como a gente tem um governo que não é de esquerda, né? O governo Lula é um governo de centro e que não consegue fazer nada com esse Congresso, né? E com as emendas secretas, né? Mas onde nós vamos parar se a extrema-direita voltar a governar o país em 2026? Nas aquarelas de Jean-Baptiste Debré, 1816. O Jean-Baptiste Debré era um dos membros da missão artística francesa que o rei Dom João VI trouxe para o Brasil. Porque em 1815 ele tornou-se rei e o Brasil deixou de ser colônia, tornou-se Reino Unido de Portugal e Algarves. Ele deixou de ser príncipe regente, tornou-se rei no Brasil. Para fugir de Napoleão, né? Isso em 1808, quando a família real portuguesa vem para o Brasil, mas ele vem como príncipe regente. Sim. Ele torna-se rei quando a Dona Carlota falece. Dona Maria. Quando a Maria rainha, a louca, né? Quando a rainha falece, ele torna-se rei, então. E a missão artística francesa vem para nos ensinar a nos representarmos. E para adequar um modelo... Muito obrigado. E para adequar um modelo neoclássico de representação da nobreza nos trópicos. Nas horas vagas, o Debré caminhava e fazia aquarelas com comentários que ele acrescentava sobre o cotidiano do Rio de Janeiro. E não existe nada mais brutal na história da arte brasileira, nada que se compare. Absolutamente brutal. Porque há cenas que reproduzem torturas no espaço público. Sempre corpos negros escravizados, chicoteados, semidesnudos, chicoteados em praça pública e muitas vezes por outros corpos negros, escravizados tendo que chicotear escravizados,
E há um quadro em particular do Debré que eu recomendo muito. O quadro se chama Um Jantar Brasileiro. O quadro é assim, uma mesa como essa, no canto esquerdo da tela a senhora, no canto direito da tela o senhor. Há uma escrava que de uma certa forma parece abanar com o leque a senhora de modo ao calor. Há uma porta em que há um escravo no limiar da porta, há um outro escravo servindo ao senhor, e no centro da tela, aqui, embaixo da mesa, uma cena absolutamente pavorosa pela naturalização. Há duas crianças negras, claramente escravizadas, com barriga proeminente por doenças, descalças, evidentemente. E a senhora, que está aqui neste canto da mesa, entrega para as crianças restos de comida, como se fossem animais domésticos. Os ossos. É isso. É uma das cenas mais brutais de toda a formação social brasileira. Infelizmente permanece atual. E no governo Bolsonaro teve aquela cena, A fila dos ossos. a fila do caminhão dos ossos no Rio de Janeiro, né? É isso. A brutalidade dessa cena é a naturalização da desumanização do outro. Porque aqueles dois senhores, o senhor e a senhora, que não se entreolham, é como se não estivessem no mesmo ambiente. E todos os escravizados, é a desumanização completa de todos aqueles que estão cercando apenas servindo. E é a desumanização completa dessas duas crianças, que poderiam ser hoje crianças palestinas emaciadas à beira da morte. A questão central da ameaça civilizatória sempre é a desumanização do outro. Por isso a Clarice Lispector acertou. Mas nós diríamos, para os padrões de hoje, ela foi hipersensível, porque para os padrões de hoje, aspas na minha fala, porque hoje em dia não é, aspas na minha fala, só 13 tiros. Pois é. A gente tem outro risco que é importante reforçar, que você fala nessa aula que você deu no ICL, né, que foi ao ar no domingo, hoje é 18, domingo 15. Isso. Há um projeto da extrema-direita de ocupar a maioria no Senado Federal, porque é no Senado Federal que é possível mudar leis e mudar, inclusive, a composição do Supremo Tribunal Federal, né? Então, onde vamos se a extrema-direita dominar o Senado Federal? A ditadura começa ainda que eles percam as eleições presidenciais. Em que sentido? Qual é o projeto real da extrema-direita? O projeto real da extrema-direita é a transformação de democracias em autocracias, através de eleições livres e democráticas. É o paradoxo, porque a extrema-direita aprendeu a seduzir jovens, sobretudo, e conquistar corações e mentes, como através da técnica da guerra cultural, que instiga a retórica do ódio por meio das redes sociais. E é um instrumento, é a mais poderosa máquina eleitoral do século XXI, é a guerra cultural. E o algoritmo dessas redes sociais, ele trabalha no ódio, né? Exatamente, Quer dizer, exatamente. Não no ódio no sentido moralista do termo, mas no sentido que, como trata-se da economia da atenção, é preciso capturar a atenção do outro. Nada captura mais a atenção do que o ódio, do que a briga, a disputa, a polêmica. Muito mais do que uma mensagem serena e sensata. Então, no mundo inteiro, a extrema-direita chega ao poder por meio de eleições livres e democráticas e começa paulatinamente a corroer as instituições democráticas desde o seu interior. Isso por quê? Porque o que está em curso é um projeto de pinochetização do Brasil. O que é isso? É simples. Olha, o primeiro 11 de setembro traumático da nossa história, da história contemporânea, é o 11 de setembro de 1973. É quando Los Carabineros, que seriam, mal comparando, a Polícia Militar Brasileira, embora no Chile a Polícia Militar é parte do Exército, das Forças Armadas. Mas olha como o projeto é terrível. Lembremos que o Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro, no primeiro ano do governo Bolsonaro, apresentou uma proposta para federalizar as polícias militares, tornando-as parte das Forças Armadas. Lembra disso? Não lembrava. Se isso tivesse sido feito, o golpe tinha sido dado. Como foi no Chile, como foi na Bolívia. Na Bolívia, o golpe foi dado pelo equivalente às polícias militares. Basta que o exército não haja. Basta que as Forças Armadas não reajam. E o golpe é dado.
Que foi um pouco uma tentativa ali no Distrito Claro, Federal, sem né? dúvida, sem dúvida. Foi exatamente isso. Houve o quê? Só uns 5 É claro. ali perdidos no meio, É, tentando segurar a só multidão, mas a força de comando da PM não agiu. Não, pelo contrário, foi uma omissão deliberada, foi uma ação pela omissão. Então, então a extrema-direita como faz? Então, ela precisa mudar as instituições desde o seu interior. Qual é o modelo? É Viktor Orbán, na Hungria. Foi em 1998 eleito o mais jovem primeiro-ministro da história da Hungria, com 35 anos, era o mais jovem da União Europeia. Perdeu a primeira reeleição em 2002, para sua surpresa. Perdeu uma segunda tentativa de voltar ao poder em 2006, em ambos os casos para o Partido Socialista Húngaro. Navegou em alto mar com a crise de 2008, volta em 2010, e a primeira providência é aposentar compulsoriamente os juízes da Suprema Corte Húngara, indicar novos juízes. Mas nós precisamos do Viktor Orbán para aprender isso? Não. Uma das primeiras providências da ditadura militar brasileira foi aumentar a composição do Supremo Tribunal, de 11 para 15 ou 16. A ditadura militar aumentou o número de juízes, de modo a ter maioria. E com mais 5, em 13 de dezembro de 1968, aposentou compulsoriamente 3 juízes progressistas, entre eles um grande jurista e um grande cientista social, que é Alberto Passo Guimarães. Aposentou compulsoriamente 2 ministros, em solidariedade, renunciaram. A ditadura ganhou mais 5 juízes, 5 ministros no Supremo. Por isso, a ditadura pôde governar de 64 a 1985 sem contestação jurídica nenhuma, porque ela dominou a Suprema Corte. Antes de Viktor Orbán, a ditadura militar brasileira já o havia feito. Sem manietar o judiciário, a extrema-direita não avança. A extrema-direita não é capaz de, vencendo eleições livres e democráticas, e vencendo mesmo. Nós somos honestos, o Bolsonaro venceu em 2018, com mais de 10 milhões de votos à frente do Haddad. O Bolsonaro obteve 58 milhões de votos no dia 30 de outubro de 2022. Apesar de todos os crimes que ele cometeu, ele obteve os 58 milhões de votos. Dizem que se a eleição fosse uma semana depois, talvez ele vencesse. É possível, porque ele foi tirando 2 pontos a cada semana. Ele saiu do primeiro turno 6 pontos atrás, terminou 1,8, 1,9 atrás. Quer dizer, ele recuperou 4%, 4 pontos percentuais em 3 semanas, o que não é pouco. Mas sem manietar o judiciário, a extrema-direita não avança. É regra de ouro. Se não sujeitar o judiciário, a extrema-direita não consegue realizar o seu projeto. Porque o projeto é essa pinochetização. E para isso só o governo autoritário consegue fazer. Por quê? Porque precisa retirar o Estado de toda a sua função social. Tem uma palavra-chave, que é a palavra mágica do senhor Paulo Guedes, que, aliás, fez doutorado em Chicago com bolsa do CNPq. E sabe por que ele fez doutorado em Chicago com bolsa do CNPq? Porque ele não ganhou o Full Fellowship de Chicago. As grandes universidades americanas têm um sistema. Elas dão Full Fellowship para os alunos que elas desejam atrair para o seu programa de doutorado. Em Stanford eu tive Full Fellowship. Eles pagaram para eu estudar. Eu não precisei de bolsa do CNPq. Stanford não aceita que você pague para fazer o doutorado. Se a universidade não oferecer a Full Fellowship, você não faz a bolsa. Chicago aceita que você pague pelo doutorado. O Paulo Guedes só fez doutorado em Chicago porque tinha dinheiro para pagar. O dinheiro não era dele, era do CNPq. O mesmo CNPq que ele tentou destruir. Qual era a palavra-chave para o Paulo Guedes? Voucherização. Precisa de escola pública? Não, vamos dar voucher. Precisa de SUS? Não, vamos dar voucher. Quando o Paulo Guedes volta de Chicago para o Brasil, diz ele que não se adaptou ao Brasil. Coisa difícil, não é? E diz ele que ele passou alguns dos seus anos mais felizes num país, ajudando numa reforma. Sabe qual foi o país, Regina? No Chile. Do Pinochet. Então, retirada do Estado da função social, privatização de todos os ativos da nação, supressão radical dos direitos do trabalho, privatização da aposentadoria, privatização da educação, privatização da saúde. Como é que você consegue levar adiante isto? Só com um projeto político autoritário. Que é o projeto do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. O Tarcísio de Freitas é o projeto da pinochetização do Brasil. Mas esse projeto está sendo implantado no mundo. Ele só vai adiante se o judiciário for manietado. A extrema-direita brasileira já anunciou, já brandiu o tacape, já entoou o canto de guerra. Eles não vão disputar com seriedade a presidência de 2026, a não ser que aconteça algo que permita imaginar que eles podem vencer.
O projeto da extrema-direita é o Senado. Por quê? Para que quando em 2030 a extrema-direita volte ao poder, o mesmo período de tempo que o Orbán ficou fora do poder, 8 anos. Dá até calafrio. O caminho tenha sido preparado. E o que vai acontecer é que nunca mais haverá qualquer possibilidade de que um dia nós venhamos a ser o que nunca fomos, uma nação. Era, inclusive, a pergunta que a gente daqui a pouco vai ter que, infelizmente, né? A gente poderia continuar aqui tratando de muitos outros temas, mas o tempo urge. Você, inclusive, vai para o aeroporto, voltar para o Rio de Janeiro. João Vicente me espera para o jantar. Não posso falhar. Ele vai participar da próxima aula com você também? Ah, com certeza, com certeza. Eu faço no Instagram, toda sexta-feira eu abro uma live literária. É um curso permanente de formação literária gratuito. Basta me seguir no Instagram. É fantástico. E a ideia que eu tenho também é que, para superar de fato a extrema-direita, nós vamos ter que voltar a uma certa normalidade, entre aspas. Isto é, nós precisamos voltar a falar de literatura, falar de artes. Nós não podemos permitir que o nosso imaginário seja colonizado pela extrema-direita, porque eles hiperpolitizam o cotidiano para despolitizar a polis no mundo inteiro. Essa é a fórmula mágica, não da paz, mas da extrema-direita. Você ficou muitos anos no meio acadêmico, né? Na sala de aula, pesquisando. E tem um determinado momento na sua carreira que você decide justamente sair de dentro dos espaços fechados da universidade e passa a dar aulas maravilhosas, brilhantes, inclusive aqui nesse espaço, para toda a sociedade. Você foi muito motivado por esse crescimento da extrema-direita ou houve outra virada de chave? Foi só isso. Até fevereiro de 2020, portanto com 55 anos de idade, eu não tinha rede social. Eu tinha um Facebook só. E eu criei um Facebook porque em 2015 eu me tornei presidente da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Eu não tinha rede social, não tinha nem telefone celular. E como a UERJ... Você era mais feliz, né? O mundo era outro. O mundo era outro. Como a UERJ estava sitiada por um governador chamado Pezão, que tudo fez para acabar com a UERJ, e como presidente da Bralic eu tinha a obrigação de fazer 2 congressos internacionais para milhares de pessoas na UERJ, e não era possível. A universidade estava degradada, não havia banheiro, estava degradada, não havia salário. E muitas pessoas me ofereceram para fazer em outras universidades. Eu disse, não, vai ser aqui. Então eu abri uma conta no Facebook para denunciar a situação em que se encontrava a UERJ, só por isso. Que ano foi mesmo? 2015, 2016. Tá. Não, 2016. Que eu fui presidente. 9 anos. 16 e 17. Mas essa conta no Facebook era para denunciar as condições da UERJ, de modo a preparar o espírito dos que viriam para a UERJ para a precariedade que encontrariam, para que houvesse solidariedade. Deu muito certo. Sim. E na abertura do congresso, com milhares de pessoas, foi um enorme êxito, com milhares de pessoas. Eu disse, do lado do reitor, eu disse, a realização deste congresso, nesta circunstância, é a demonstração concreta de que a UERJ, a universidade pública, não é o problema, é a solução. O problema é o governador deste estado, corrupto, que quer acabar com esta universidade, mas eu quero fazer uma previsão. Em breve a UERJ voltará a brilhar, e ele brilhará no resort especial. Ele poderá escolher se é Bangu 1, 2, 3 ou 4. Aí as autoridades da UERJ, João, você não pode falar isso, eu disse. Eu esqueci de dizer algo. Eu vou reiterar o que eu disse. Em breve o Pezão. E de fato ele foi para a prisão e a UERJ voltou a brilhar. Então por isso eu entrei no Facebook, mas acabou. Eu não tinha X, não tinha conta no Twitter, jamais pensei em ter conta no Instagram. Celular só para falar com o filho. Imagina. Eu vivia muito bem na Torre de Marfim. Mas eu sabia que eu conhecia a família Bolsonaro, sou do Rio de Janeiro. E eu sabia que em 2018 ele ia vencer, eu sabia. Era muito provável que ele vencesse, e eu tinha bastante convicção de que ele era o Ricardo III brasileiro. Caso que ele tenta explodir em Guandu, né? Não. Guandu foi o caso Paraçá do Brigadeiro Burnier na ditadura militar. Desculpa, mas... Ele planejou explosão de artefatos na Vila Militar em Realengo para obrigar o ministro do Exército, o Leônidas Pires Gonçalves, a dar um aumento de 60% de soldo para os militares. Mas não chegou a acontecer, mas a croquis, com a assinatura dele, foi processado 2 vezes no Superior Tribunal Militar. Na
Da segunda vez, o relator do caso o apontou como culpado, propondo a expulsão do Exército e prisão, mas houve um acordo, como sempre há corporativo. Os desembargadores, de maneira inesperada, votaram contra o relator, o parecer, o relatório, e houve um acordo. Ele pediu reforma, se aposentou, se pediu reforma do Exército e foi considerado inocente. Essa história está bem contada no Cadete e o Capitão, não é? Do Macluf? Brilhante do Macluf, livro brilhante do Macluf, exatamente. Está tudo lá, tem uns croquis, está tudo lá. Ele já era velho conhecido dos cariocas. Está tudo lá, Então eu tinha bastante convicção. E em 2019, muitos dos meus colegas, de maneira compreensível, eles eram muito violentos, muito truculentos no princípio, saíram das redes sociais, apagaram posts, etc. É totalmente compreensível. E eu fiquei muito preocupado porque eu percebi que as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Todos diziam que o bolsonarismo não existia. O João Moreira Salles, que é um brilhante ensaísta, publicou um ensaio na Piauí dizendo que o bolsonarismo não existe, o bolsonarismo não há, é um espasmo, etc, etc. Eu dizia, não, calma. Aqui eu juntei a minha formação de historiador com o trabalho como professor de literatura e escritor. Porque eu tinha estudado muito o período da ditadura militar. E eu lembrava de alguns documentos, a Lei de Segurança Nacional de 69, o Orville, e comecei a reler o Olavo de Carvalho com seriedade. E eu creio que eu consegui mostrar num tripé o que era o bolsonarismo. Quer dizer, o bolsonarismo tinha como base fundamental a Lei de Segurança Nacional de 69. Por que esta lei? Porque o Bolsonaro se forma militar entre 1974 e 77, quando esta lei está vigente. Essa Lei de Segurança Nacional é uma aberração jurídica, assim como a anistia de 79. Por quê? Não existe, na jurisprudência moderna comparativa, uma lei de segurança nacional que tenha uma palavra que se repita 32 vezes. Sabe qual é a palavra, Regina? Eu sei porque eu li aqui. É morte. Não é uma lei de segurança nacional, é um culto à morte. Isso só é possível porque o conceito que estrutura é o inimigo interno e a necessidade de neutralizá-lo. Mas se é assim, eu preciso de uma teoria para me dizer quem é o inimigo interno. Eu ouvi. O inimigo interno é o comunismo. É o comunista, é o esquerdista. Mas eu preciso de uma linguagem agora para tornar esse conhecimento público, para mobilizar as massas. É a retórica do ódio do Olavo de Carvalho. Você junta os três e tem uma coerência férrea. Tanto que a dificuldade real de conversar com um bolsonarista não é que ele não tem argumentos, é que ele tem argumentos demais, embora sejam todos falsos. Mas reunidos eles formam uma coerência férrea, propriamente paranoica. A característica do paranoico não é que ele é incoerente, é que ele tem uma coerência que logicamente é absurda, mas internamente forma um círculo fechado, você não penetra, é impermeável qualquer argumentação contrária à própria ideia da paranoia, à própria ideia, ao próprio delírio. Então, em fevereiro de 2020, eu decidi abrir uma conta no Twitter, então era Twitter, abri uma conta no Instagram, mas era sobretudo no Twitter que eu estava, que era para dizer, pessoal, calma, olha, o bolsonarismo é isso aqui. É isso que nós estamos enfrentando. Porque se você não sabe nem sequer quem é o seu adversário, a chance de triunfo é nenhuma. Então, para concluir literariamente, nós todos estamos convocados ao papel de pequenos Édipos. Temos enormes fins pela frente, mas com muito cuidado. Édipo decifra a esfinge, nem por isso o seu final é menos trágico. Mas nós não vamos deixar que isso aconteça. Não basta decifrar a esfinge, é preciso agir. Sim. É isso. De forma estratégica. Né? Eu ainda fico um pouco com a sensação... o atual governo enfrenta uma série de dificuldades, pegou um Estado desmontado, tinha questões econômicas para reorganizar e está fazendo um trabalho muito bem feito, mas a gente vê diariamente a grande imprensa detonando né, as medidas do Haddad, enfim, se pegando às vezes em uma bobagem. Eu até vi o Charlot, que é jornalista especialista em direito internacional, né, falando que a obrigação do país que recebe o seu convidado não tem obrigação de falar a sua língua. Então, o sistema de tradução tem que estar funcionando. E ontem, quando o Lula ele falou, primeiro, está baixo, não estou escutando. Né? A tradução não está acontecendo aqui para eu poder entender. Né? E aí as pessoas tiraram sarro dele, mas não tem que tirar sarro. É um evento com presidentes de várias nações, ele não tem obrigação. Né? Enfim, e tudo isso vira manchete e tal. Mas também tem que fazer um pouco uma crítica de que
o caso do Pix e depois o caso do IOF, esse vai e volta na comunicação, eu brinco, tem um grupo dos economistas que eu participo, que eu falo assim: o problema desse governo é um problema de comunicação, ele tem um problema seríssimo de comunicação, né? A impressão que dá é que eles não criam uma estratégia de comunicação orquestrada, né? E um sai falando aqui, daí o outro desdiz, aí tem que voltar atrás. Isso gera também uma desconfiança, né? As pessoas olham para essas medidas, não conseguem nem entender a medida em si, e ao mesmo tempo gera esses ruídos, né? Como a gente usa até na comunicação. Você não acha que tem, sim, um problema de comunicação nesse governo? Então vamos lá. Há duas questões que você levantou muito importantes. A primeira delas é que eu queria propor uma analogia histórica. O governo Lula encontra-se hoje numa situação semelhante ao segundo governo do Getúlio Vargas, sitiado. Em janeiro de 1950, quando se anunciou a possibilidade do Getúlio Vargas deixar a aposentadoria em São Borja, deixar a aposentadoria em São Borja para se candidatar à presidência da República, o Carlos Lacerda publicou um editorial na tribuna da imprensa que ele dizia assim: o senhor Getúlio Vargas, senador, não pode ser candidato. Candidato não pode ser eleito. Eleito não pode ser empossado. Empossado, deveremos lançar mão até da revolução para impedi-lo de governar. Por que o ódio ao Getúlio Vargas? Claro, houve o período da terrível ditadura do Estado Novo, que teve um chefe de polícia, que seria o equivalente, mal comparando, a um chefe do SNI, o Filinto Miller, que era um nazista declarado e um torturador absolutamente sádico, tão brutal quanto Carlos Alberto Brilhante Ustra, da ditadura militar. Mas Getúlio Vargas foi o primeiro político brasileiro que não mais tratou a questão social como caso de polícia, o que foi a famosa frase do Washington Luiz, presidente até 1930. E durante o governo, os 15 primeiros anos do governo Vargas, houve uma incorporação ativa de uma massa considerável de trabalhadores na estrutura do Estado, através da consolidação das leis do trabalho, de uma série de benefícios, criação de escolas profissionalizantes, a criação de uma ideia de nação que pela primeira vez incluía a todos. Tanto que foi chamado o pai dos pobres, algo muito semelhante ao que aconteceu com Juan Domingo Perón. As pessoas não entendem o peronismo. A adoração ao Perón. As pessoas jamais entenderão a adoração ao Perón se não fizeram o trabalho. Eu não vou lembrar agora os dados, então não vou citar dado algum. Mas se você verificar o número de escolas que o Perón criou, que não havia, o número de creches que o Perón criou, que ninguém nunca pensou em fazer, o número de atividades de lazer que o Perón criou para os trabalhadores, que nunca ocorreu à elite argentina que era necessário, o aumento efetivo do salário mínimo que o Perón criou, o desenvolvimento na Argentina, um projeto da criação de uma aliança intercontinental independente dos Estados Unidos, uma das razões para as quais ele cai, o golpe acontece. Então o peronismo galvaniza a política argentina até hoje. A Cristina Kirchner, que foi tornada inelegível, uma multidão na janela da Cristina Kirchner cantando o hino peronista. Mamá, 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 el retrato de Perón, cá está. Não há como entender isso, já se passaram mais de meio século, são 6 décadas da primeira administração do Perón. É porque nunca mais ninguém fez nada similar. Nunca mais ninguém fez nada similar. Por que o Lula volta em 2022? Claro, houve um acordo importante para a salvação da democracia. Mas por que o povo votou no Lula, no presidente Lula? Porque ele se recorda que nos 8 anos do presidente Lula, pela primeira vez seu filho foram para a universidade. Pela primeira vez com Bolsa Família você trocou o jegue para uma motocicleta. Pela primeira vez no governo, na administração do PT, o salário mínimo aumentou 74% o poder de compra. Pela primeira vez, pobre teve crédito neste país. Pela primeira vez houve uma série de políticas específicas que incluíam, é que nós não sabemos, mas criação da cisterna no Nordeste, sim, pontos de luz. Pela primeira vez o pobre foi incluído no orçamento, que é a inspiração para o Andrés Manuel López Obrador, quando num discurso famoso ele disse: empiezo a quarta transformação. É uma loucura, porque a primeira transformação é a independência.
A segunda transformação é Benito Juárez, em 1857, com a Constituição Liberal Moderna, que cria o México moderno, o primeiro presidente indígena. A terceira transformação é a Revolução Mexicana. Um presidente do México ter a coragem de dizer vou fazer a quarta transformação é colocar um peso nos ombros que é igual ao fracasso. E ele conseguiu como? Ele colocou o pobre mexicano no orçamento. Por isso Lula é odiado, como Getúlio Vargas. Porque nós temos uma elite, especialmente aqui em São Paulo, uma elite cuja especialidade é saquear o Estado. Por que é que a mídia corporativa Faria Lima, por que é que os jornalistas de mercado da Faria Lima tornam-se cada vez mais ricos quanto mais erram? Quando eles, há 3 anos, a projeção que eles fazem do PIB é para baixo, a da inflação é para cima. Por quê? Vamos recorrer ao axé, porque os de cima sobem e os de baixo descem. Porque eles querem manter a taxa Selic elevadíssima, sim, porque a dívida da União é calculada com os juros da dívida pública são calculados com base na taxa Selic. A cada 1% da taxa Selic que cai, são 42 bilhões de reais que o governo economiza. Se não os economiza, para onde vão? Que é o seu podcast, não é isso? Para onde vão os 42 bilhões não economizados? Para o bolso dos banqueiros. Para os rentistas. Né? É claro. É isso. Guerra de luta de classe declarada. É isso. Nessa circunstância, o terceiro governo Lula equivale, recorde, ao segundo governo do João Goulart, do Getúlio Vargas. Com uma diferença, no entanto. Na Carta do Testamento, Getúlio Vargas escreve e diz que saiu da vida para entrar na história. E, de fato, durante 10 anos ele postergou o golpe. Não é pouca coisa. Mesmo morto, né? Não é um suicídio, é um ato político. É. O Lula já entrou na história. Ele não precisa sair da vida, portanto. Exato. Mas, agora a questão da comunicação. Eu não creio que o problema do governo seja de comunicação. Embora a comunicação é péssima. Não é problema de comunicação, porque quem tem problema de comunicação é o Pablo Marçal. Porque se você vive de vender curso sobre como vender curso, você tem que ser um gênio da comunicação. O problema da comunicação é do Nicolas Ferreira. Porque se você não apresenta projeto algum real para melhorar a vida dos mineiros, se você não tem nada para mostrar a não ser os seus vídeos, a comunicação é o sal da terra para você. Esquerda nunca teve problema com comunicação. A questão da comunicação da esquerda é a praxis. É a junção do diálogo, do discurso com a prática, da ação com a teoria. É a praxis o problema da esquerda. Mas a comunicação pode melhorar. Vou dar um exemplo só. Em abril de 2023, o UOL publicou uma matéria. Eu queria lembrar o nome do jornalista. Puxa vida. Posso consultar para não ser injusto? Claro. Porque é uma matéria tão bonita que ele fez. Sobre o que era a matéria? Então, a matéria é a matéria em que ele trabalha. Ele é o aumento do Bolsa Família para R$600. Carlos Madeiro. Tá. É o aumento do Bolsa Família para R$600. E ele entrevista uma senhora. Eu fiquei profundamente comovido lendo. O nome dela é Dona Márcia. Ela tem 6 filhos. E a matéria retratava o que a Dona Márcia dizia que era o melhor momento da vida dela. Algo que ela jamais imaginou que poderia acontecer na vida dela. Você diz, mas o que foi que aconteceu com essa mulher, meu Deus do céu? Como ela é mãe de 6 filhos, mãe solteira, mãe solo, então ela ganha 2 Bolsa Família. Então ela ganha R$1.200 por mês. E como é o governo do PT, ela tem certeza que ela vai ganhar durante 4 anos. Não há chance desse Bolsa Família não ser pago. Então ela vive o melhor momento da vida dela, um sonho, porque ela pode oferecer para os filhos 2 proteínas por dia. Então ela pode oferecer um pedaço de carne, um contrafilé e ovo. No dia seguinte ela pode oferecer um frango e pode oferecer um filé de tilápia, um filé de cação, que é mais barato. E ela pode comprar fraldas. Eu vi isso na Brasilândia. Eu comentei com você, né, aquele trabalho que eu fiz durante 7 anos com famílias em situação de pobreza e pobreza extrema. Era um momento, antes do Bolsa Família, em que essa mãe tinha que escolher mesmo. Ela pagava a conta de luz, ou ela comprava o leite. É isso. Ou ela comprava um feijão. E comprar um contrafilé jamais. Imagina.
Não fazia parte dos insumos que compunham a geladeira dessas famílias. Não. Não tinham nem geladeira, né? Isso é tão Brasil. Eu fiquei profundamente comovido lendo essa matéria. Agora me explique algo. Como é que a Secretaria de Comunicação, eles não leram? Como é que não ocorreu a Secretaria de Comunicação ir para Alagoas, sem Alagoas, em Maceió? Como não ocorreu a Secretaria de Comunicação ir para Maceió, procurar a dona Márcia, gravar um vídeo de 1 minuto para o TikTok, 90 segundos para o feed do isso. Instagram, tem que ser 90 segundos. Sim. 5 minutos para o YouTube, com cortes para o WhatsApp. E como é que não levaram a dona Márcia e os 6 filhos para tomar café da manhã com o presidente, com a primeira-dama? E como é que o presidente não se preocupou em saber se os 6 filhos estão na escola? É isso. Estive em Quixaramobim há 2 meses. Fiquei encantado com jovens de Quixaramobim que fazem um trabalho notável na casa do Antônio Conselheiro, que é de Quixaramobim, Antônio Conselheiro. A casa está lá, é um centro de cultura. E eles fazem um trabalho notável em Quixaramobim. Fiquei encantado. Aí pedi para conhecer uma escola pública, as famosas escolas de ensino médio e tempo integral do Ceará. Então, eles queriam me levar no restaurante. Eu disse, não, vou almoçar aqui com os alunos. Ah, professor, eu quero almoçar com os alunos. Fui num bandejão. Qualquer universidade que eu vou, eu peço para ir num bandejão. A melhor maneira de saber se o aluno é bem tratado é você comer. Porque, olha, se a comida é boa, tá tudo tranquilo, o banheiro vai ser limpo, tá tudo tranquilo. Exato. Então, olha, é feijão e arroz, tomate e alface, uma saladinha, cebolinha, um frango bacana, um filezinho de frango e macarrão. Tá ótimo, não tá? E tudo gostoso, feito pela tia da cozinha, que é uma espécie de familiar. Que faz parte do processo de educação. Exatamente, também, né? Então fui comer com eles, conversando e tal. Aí não me lembro exatamente como, mas apareceu o tema do pé de meia. Aí eu, como eu sempre faço nessas horas, eu pergunto, o que é o pé de meia? Eu sei, mas eu queria saber o que aquelas alunas entendiam do pé de meia. Você levantou uma moça, os olhos brilharam. Ela me deu uma explicação absolutamente extraordinária. Ela me deu uma explicação extraordinária do que era o pé de meia. E ela disse, mas sorte mesmo tem essas. Mostrou 2 amigas. Porque elas estão no primeiro ano. O pé de meia só começou agora, elas estão no primeiro ano. Eu recebo R$200 por mês, o que já ajuda muito, é extraordinário. E quando terminar, eu vou receber R$1.000, porque já estão no terceiro ano. Agora, cada uma delas vai receber R$3.000. Se as 2 se juntarem, abrem um negócio. É um novo mundo que se abre. Como é que a Secretaria de Comunicação não vai para Quixaramobim entrevistar essas moças? Por que é que não leva para o café da manhã com o presidente essas 2 moças, cujos olhos brilham ao falar do pé de meia, para tomar café da manhã com o presidente, com a primeira-dama, leva o professor, que é o Bruno Paulino, leva a diretora do colégio e grava vídeo de 1 minuto para o TikTok, 90 segundos para o Instagram, 5 minutos para o YouTube, faz cortes, faz um programa longo da TV Brasil e leva para tomar café da manhã com o presidente. Como é possível que isso não aconteça? Era isso que eu estava falando, que eu acho que tem um problema de comunicação. Não, mas olha a diferença do que eu estou dizendo. Sim, é que nesse caso há o que comunicar. A pauta existe, a pauta é boa. É que eu digo que não é um problema de comunicação, porque não é apenas um problema de ocupar espaço nas redes. Você tem que ter conteúdo público e político. E falta muito ao governo hoje em dia repolitizar a gestão pública. Por exemplo, agora os deputados que há 2 artífices um artífice do maior escândalo de corrupção da República, ele vai para a prisão um dia, que é o Arthur Lira. O orçamento secreto. Eles acabaram de vetar o veto do presidente ao aumento da conta de luz. E eles querem tirar dinheiro do pé de meia. Pois o presidente convoque uma cadeia nacional, nacional para explicar para a população o que aconteceu. Não é possível que se fique acuado o tempo todo. É urgente isso. É urgente, eu acho também. Ele não vai estar inventando nada, ele precisa contar os fatos. É isso. Né? Nos formatos adequados para cada mídia. Pronto. Por que o IOF não foi aprovado? Por que a conta de luz vai aumentar? É isso. Bom, temos ainda tempo, né? Até pouco, mas até as eleições de 2026, eu acho que ainda dá para recuperar um pouco desse atraso, né? É só começar a produzir conteúdo todo dia, que eu acho que talvez eles consigam recuperar isso.
João César de Castro Rocha. Muito obrigada. Muito, muito obrigada. É uma honra Imagina, uma alegria receber grande, aqui no Regina. estúdio. A gente acabou não falando do livro, Não tem, mas estava lá o tempo todo, todo mundo. mas Bolsonarismo da Guerra Cultural ao Terrorismo Doméstico, Retórica do Ódio e Dissonância Cognitiva Coletiva. Está saindo um livro novo agora pela Autêntica também, que se chama Na Era de Ricardo III, subtítulo, Memórias do Subsolo, Trump, Orbán, Musk e tutti quanti. Então, quando sair, você vier a São Paulo, por favor, volte aqui para a gente falar. Acho que em agosto está saindo, a gente combina com certeza. Que ótimo, a gente Se me oferecerem café, eu volto. A gente comemora o meu aniversário, que é 13 de agosto. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado, Regina, uma alegria grande finalmente conhecê-la pessoalmente, estar aqui com você. Foi muito bom. Eu espero que vocês também tenham gostado. Então, se você gostou, curta, compartilhe, toca o sininho e fique com a gente. Assista também as outras entrevistas que estão no canal. Alguns dos temas que a gente tratou aqui, alguns aspectos também são abordados em outras entrevistas. Espero que você goste e continue com a gente. Obrigada, João César. Obrigado, Regina.